O programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Ouvintes da Super Rádio Tupi, salve ouvintes de todo o Brasil. Aqui estamos para levar a todos vocês as mensagens inéditas de cultura racional. A hora é chegada da humanidade tomar conhecimento desta grande obra universal de autoria do Racional Superior. O conhecimento de redenção verdadeira de todos e de tudo, revelando quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Sim, ouvinte, tudo que tem princípio tem fim. E chegamos no justo momento certo e oportuno de sabermos tudo sobre a nossa origem, com base e lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, explicado de forma clara e objetiva, detalhadamente e minuciosamente, por quem acompanhou toda a formação deste segundo mundo. E assim foi o primeiro mundo, o mundo racional, a causa de existir este segundo mundo em que habitamos. E aqui estamos vivendo, nesta vida de lutas e sofrimentos, num estado de inconsciência geral, sem conhecer a real causa da nossa existência. E a oportunidade de se conhecer é dada a todos, porque todos são filhos de Deus. Todos são racionais deformados em animais, em condições de sintonizar-se com a energia mais poderosa que existe, que é a energia racional. Portanto, amigo ouvinte, este programa é dedicado a você. Fique ligado e vamos juntos navegar nas ondas da base e da lógica. O Disque Racional está à sua disposição para você também participar. Anote o número do telefone 291-2884 e 948-2598. Repetindo, 291-2884 e 948-2598. Pois está iniciando o Encontro Racional deste domingo. E agora, uma mensagem do Racional Superior contida na obra Universo em Desencantos. A máquina do raciocínio, uma poderosa máquina, alojada no íntimo do mesencéfalo, na cabeça humana, esteve paralisada por um longo período. Foram 14 eternidades de paralisação. 7 eternidades sob o comando da energia magnética e mais 7 eternidades sob o comando da energia elétrica. O calor é a parte líquida compondo o campo elétrico e a parte sólida compondo o campo magnético. Esses três componentes vitais geraram os vírus cósmicos que surgiram da transformação de vírus da terra e da água. Mas a causa que originou este mundo assim, essa causa ninguém em parte alguma sabia explicar. Tudo foi germinado da massa cósmica de energia racional, surgindo, então, o que hoje aqui está, sem que nunca pudéssemos saber como fomos feitos, nem saber do que fomos feitos. Porque a causa da existência da geração e formação do raciocínio
foi energia racional ter se materializado. A energia do ser racional, que saiu do mundo racional por vontade de ser livre, sem coação de liberdade, e que nessa ação perdeu todas as suas virtudes e se extinguiu na matéria. Sim, o racional se extinguiu na matéria, sim, mas que fique bem claro, extinguiu-se com vida, e que daí essa energia se materializou por ficarem em cima da matéria, no princípio dessa deformação, que foi o início da terra e da água. Perderam todas as virtudes e só restou o corpo de energia daquele habitante. Se energia é vida que tem força geradora e criadora. E essa vida racional se transformou da pureza que tinha, porque saiu do seu estado natural perfeito de ser. E por isso se materializou em matéria, e daí gerando e formando a máquina do raciocínio, por ter se transformado em racional, materializado como máquina do raciocínio. E antes de ser matéria, o que era a matéria? Era energia elétrica e magnética, que surgiu da transformação da energia racional de uma planície de massa cósmica racional, também pura, limpa e perfeita. E por que essa planície perdeu a sua condição perfeita de ser? Porque havia um foco acumulador de virtudes racionais que se perdiam e se reuniam nesse foco, e com o tempo começou a esquentar. O calor desse foco irradiou-se sobre a massa cósmica da planície, transformando essa planície em matéria, para ver o antes de tudo assim ser o que era. Era energia racional que se transformou nas duas energias, a elétrica e a magnética. E por que todos são corpos de vidas provisórias e de pouca duração? Porque tudo é energia degenerada e deformada. Tudo é vida deformada de força geradora e criadora. Por isso, todos aqui estamos de passagem. Pois é, nasce, cresce, refloresce e desaparece, se transformando em outra forma de ser, mais degenerado, mais deformado, poluído e enfraquecido. De pouca duração, sim, mas tudo se transforma de uma coisa para outra, coisa alguma termina de vez. E assim, como se transformou de racional para animal racional, agora se está transformando para seu verdadeiro estado natural de ser, através do desenvolvimento do raciocínio, que é racional, puro, limpo e perfeito. Desenvolvimento esse feito pela energia racional. Pois é, tivemos aí então, ouvintes, esta mensagem do racional superior, não é? Que nós aqui falamos sempre para vocês sobre o desenvolvimento do raciocínio, a terceira máquina do ser humano para o equilíbrio da matéria. E aí, nós expusemos agora a vocês a origem do raciocínio, que foi uma vida que se materializou quando as virtudes dos corpos anteriores a esse se extinguiram com os seus corpos de vida e energia, não é, Júlio? É isso mesmo. Daí a humanidade ficou ligada a esse conjunto elétrico e magnético, que é a parte animal. Daí então ficou denominado racional em forma de animal. Mas por que então se diz animal racional? Porque é uma definição feita pelo progresso do pensamento. E o pensamento não foi feito para acertar, foi feito só para lapidar. Por isso, o conhecimento literário artificial deu versão diferente, colocando o animal em primeiro lugar e o racional
em segundo, não é, Paulo? E daí ficou sendo, ao contrário, animal racional, ou animal de origem racional. Origem essa que ninguém conhecia. Porque esta vida, desse mundo, não surgiu de um caos cósmico, como contam aí as lendas, as ficções imaginárias, filosóficas e científicas também. Então, o certo foi a primitiva forma. A forma que era racional, materializado como animal de origem racional, sendo a origem o mundo racional. Este sim, o verdadeiro certo. Então, para vocês verem que tudo tem a sua origem, o ser humano tem a sua origem de racional, e para você se equilibrar, para você poder ficar livre dessa matéria que escraviza, dos males da matéria, do desequilíbrio que está aí reinando em todo mundo, não é? Você precisa de uma ligação, de uma proteção superior, mas não uma proteção paliativa que pode alterar as coisas por um certo tempo, mas daqui a pouco tudo volta aos mesmos problemas. Tem que ser uma transformação radical, tem que ser uma transformação de raiz, e de raiz quer dizer racional. Racional é origem, porque o ser humano é de origem racional, por isso, como diz a mensagem, tem esse nome, animal de origem racional. E só o que é racional é que tem poderes para solucionar aquilo que é da sua origem de racional, não é, Júlio? É isso aí. E estamos iniciando um período muito longo para o desenvolvimento dessa nova parte que está na cabeça humana, que é o raciocínio. A humanidade, durante 7 milênios, durante as 7 primeiras eternidades, desenvolveu a parte magnética. E, em seguida, com mais 7 eternidades, desenvolveu a parte elétrica, que deu causa ao pensamento e evoluiu, como todos estão vendo, e não está aí conseguindo resolver os problemas da humanidade. Agora, com o raciocínio, teremos aí uma fase pela frente para que esse habitante possa se desmaterializar, possa governar o ser humano e mudar essa vida animal aqui na Terra, não é, Nair? É isso mesmo. E você, para estar bem consigo mesmo, é preciso estar ligado ao seu mundo de origem, que é um mundo puro, limpo e perfeito, né? Uma energia boa, pura, limpa, racional, para manter o equilíbrio certo. E você precisa estar ligada ao conhecimento de cultura racional, não é mesmo, Paulo? Exato, porque na cultura racional você vai encontrar toda a origem do ser humano, toda a gênese verdadeira. Então, por isso nós estamos falando aqui das eternidades, das passagens de fases, desde umas fases remotas, em que o ser humano era monstro, era monstrinho, monstrodonte, depois passou para selvagem. Então, na primeira fase da energia magnética, o ser humano desenvolveu uma parte da cabeça que era a imaginação. Passava horas e horas apenas imaginando, parados, e depois veio a parte da energia elétrica e começou a desenvolver o pensamento do ser humano. Isso já foi uma grande alteração e um grande susto para toda aquela civilização anterior, baseada apenas na energia da imaginação. A partir daí, o desenvolvimento do pensamento chegou ao seu auge, até que começar, como tudo, né, atinge o seu auge e começa a se autodestruir. Em 1935 é uma data principal em que a energia do pensamento deixou de atuar sobre seus feitos, o enfraquecimento do pensamento começou a se fazer sentir, porque entrou uma outra fase na natureza, que é a fase racional. E hoje, o ser humano, para estar equilibrado, tem que estar ligado na energia racional, na nova fase, porque a fase do pensamento não rege mais. E se a pessoa não estiver na nova fase, fica sem fase, porque não tem mais a fase do pensamento, também não está na fase do raciocínio, fica sem fase, não fica nenhum nem outro. Então como é que fica? Fica completamente desequilibrado, não é, Júlio? Pois é, ouvinte, você que está aí ouvindo, está iniciando Cultura Racional, esse é um pequeno histórico da formação da gênese da vida humana. Então, todos esses detalhes você poderá encontrar no livro Universo em Desencanto. E vamos para as informações da semana. E
agora os endereços onde você encontra os livros Universo em Desencanto. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 40 Altos, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de São Paulo, Rua Barão de Iguape 46, Casa 1, fone 277-0099. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro. E agora, as informações da semana. Boa noite, ouvintes da Super Rádio Tupi. Estamos aqui com mais um programa Encontro Racional e com muitos recados aqui do pessoal que está ligado nessa programação. Temos aqui os aniversariantes do mês, que é o Neilton, lá do Jardim Clima, que está fazendo anos. Parabéns a você, Neilton, e a família, o senhor Expedito e a dona Águida. E também o pessoal de Itaquera, que está ligadinho aqui com a gente, o senhor Gonçalo, o senhor José Raimundo e o pessoal da caravana de lá. Tem mais informações aí, João Carlos? Temos, sim. Sobre a viagem para o Uruguai, as passagens estão esgotadas. E sobre as caravanas de porta em porta, estão sendo preenchidas mais caravanas em vários pontos. Então, as novas caravanas na Casa Verde, às quintas-feiras, às 9 da manhã, de frente ao Play Center, coordenadora Marlene. E uma caravana no Horizonte Azul, aos sábados, às 9 horas, ponto final do ônibus Jardim Horizonte, saindo do terminal de Santo Amaro. Coordenador Francisco Otacílio. Horizonte Azul, João, onde é que é? Você conhece lá? Não, mas Horizonte Azul é não o conheço. terminal de Santo Amaro, né? Terminal de Santo Amaro. Bom, bonito nome, terminal de Santo Amaro para Jardim Horizonte Azul, Jardim Horizonte. Jardim Horizonte. Tá Isso. bom. Qual é a outra caravana? Qualquer informação sobre essas caravanas e outras, inclusive os interessados que queiram formar outras caravanas, telefonar para a Casa Racional de Santo Amaro, telefone 523-3123. Falar com Augusto ou o senhor Carlos. Sobre a viagem para o Uruguai, as passagens estão esgotadas, mas os caravaneiros que já colaboraram para a viagem da Argentina e do Paraguai são solicitados mais uma vez, os que puderem colaborar com a viagem, os caravaneiros e simpatizantes da cultura racional que quiserem colaborar com a viagem ao Uruguai. Alguns estudantes estão com dificuldades para o pagamento integral da passagem. Portanto, está aberto mais uma forma de colaboração. Tá bom, então estão aí algumas informações para você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, saber que caravanas são grupos de estudantes da cultura racional que fazem o seu dever cívico e humano de divulgar a obra Universo em Desencanto, de uma forma natural, de uma forma espontânea, levando de porta em porta a cultura das culturas, a cultura do terceiro milênio, que é a cultura racional, e este programa também é totalmente patrocinado pelos estudantes da cultura racional. E queremos aqui reforçar o pedido do João Carlos quanto à colaboração que pessoas que tenham condições que façam essa ajuda para que se realize com êxito essa viagem internacional para o Uruguai. Então, você, estudante, consciente, que tem condições de colaborar, que não vai poder ir por algum motivo, então não deixe de ajudar aqueles que estão empenhados nesse trabalho. Muito bem. E aí, Nailde? Eu queria dar um alôzinho aqui para Dona Maria Nazaré, que neste momento ela se encontra no Hospital Beneficência Portuguesa, ali na Vergueiro. Dona Maria, fique ligada neste programa e neste conhecimento de cultura racional, pois a energia racional, ela cura. É a energia mais poderosa que existe. Portanto, aquele abraço racional para a senhora e boa sorte.
Muito bem, e agora vamos, na continuação do programa, ao próximo quadro Vamos Conhecer. Você está ouvindo um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E agora, vamos conhecer? Todos os filhos desta natureza são sempre diferentes uns dos outros. Isso pode ser comprovado na antiguidade através das linhas na palma das mãos. Todos tinham destino, missões diferentes, mas, recentemente, passamos a ser identificados na vida social através das impressões digitais. Muito embora todos se esforcem para se manter dentro dos padrões estabelecidos, existem aqueles que, naturalmente, destoam do modelo usual. Geralmente são pessoas visadas, ridicularizadas, humilhadas. São os diferentes. Quem pretende ser diferente nunca o será. Apenas imitará quem ainda não foi imitado. Um ser diferente é aquele que a natureza dotou com algo mais ou algo menos do que é normalmente dito ou aceito como padrão para os outros, que riem de inveja por não serem ou terem coragem de ser assim, ou choram de medo de não aguentarem, caso venham a ser um dia. O diferente é um ser sempre mais próximo da perfeição, embora os menos sensíveis ou desavisados o confundam com o chato. Muitos talentos são desprezados, muitas injustiças são cometidas por esta suposição. Um diferente só se torna um chato quando não assume a si mesmo e mergulha num complexo de inferioridade. Se for teimoso ou ansioso, irá lutar contra o mundo e seu fim também será a solidão. Mas, se ele for inteligente, perceberá porque os outros o agridem, já que, mesmo sem querer, se torna uma ameaça ao rebanho de carneiros e pastores. O diferente inteligente suporta com dignidade a ira dos irremediavelmente iguais e o ódio dos medíocres. Sabe que nunca terá razão, embora quase sempre esteja certo. O diferente começa a sofrer cedo. Na escola, seus coleguinhas e alguns adultos, por ignorância ou omissão, se unem para transformar o que é peculiaridade e potencial em aleijão e caricatura, o que é percepção aguçada em "puxa fulano, como você é complicado", e o que é o embrião de um estilo próprio em "você não está vendo como todo mundo faz?", e ele irá carregar desde aí apelidos e marcações que acabará incorporando. Só os mais fortes que o mundo é que se tornam seus grandes modificadores. Diferente é o que vê mais longe que o consenso. Sente antes mesmo dos demais começarem a perceber. Se emociona enquanto todos xingam. Continua onde todos cansam. Espera de onde já não vem. Sonha entre realistas. Concretiza entre sonhadores. Fala de leite em reunião de alcoólatras. Cria onde a rotina impera e perde onde os outros ganham. O diferente aceita empregos que ninguém quer. Perde horas com algo que ele sabe importante.
deixa o adversário ganhar, pois gosta mesmo é de jogar. Ele fala de amor no meio da guerra e não se cansa de lutar pela harmonia. E os diferentes aí estão, enfermos, paralíticos, gordos demais, magros demais, inteligentes em excesso, excepcionais, de pé grande, barrigudo, de roupas cafonas, cheios de espinhas. Aí estão eles, doendo muito, mas procurando ser muito mais. E assim, a vocação de todos é diferente, cada qual com a sua vocação dada pela natureza. O tumultuoso ponto de todas as coisas, mas a vocação mais brilhante do mundo, mais rica, mais poderosa, é a daqueles que nasceram com as virtudes predicadas para o afago racional. Pois que assim a vida tem perfume racional para todos que estão juntos e unidos à verdade das verdades, ao saber dos saberes, enfim, tudo o que se deva dizer sim e tudo o que se deva dizer não. E assim, todos que andam carpindo em busca destes desejos por meio do raciocínio serão contemplados muito melhor do que desejam. No dia em que todos raciocinarem, viverão todos para o bem, todos se compreendendo, e a felicidade será geral universalmente. Tá aí, não é, ouvintes? Então tivemos essa mensagem sobre os diferentes, né? Quem de nós que já não se sentiu meio diferente uma vez ou outra na vida, ou se sentiu de uma forma que escapa ao cotidiano, ao comum, e se revoltou um pouco, ou se sentiu não tão à vontade. Mas, nessa natureza deformada, não podemos, ninguém pode apontar a ninguém, porque isso aqui é uma deformação. É um mundo deformado que agora está iniciando o seu retorno ao seu mundo verdadeiro. A nossa origem é racional e esse mundo não nos pertence, não pertence ao animal racional. Por isso ele tem que viver o equilíbrio dele, a ponto perfeito para um animal racional, é ele procurar um equilíbrio razoável da sua vida, porque o equilíbrio perfeito jamais vai ser conseguido, né, Júlio? É isso aí. E a pessoa, logo que se interessa pela cultura racional, já é taxada como uma pessoa diferente, porque ela passa a absorver um conhecimento que não é daqui, feito pela cabeça humana, pelo pensamento humano. Uma obra extracósmica que vem explicar a nossa origem. Portanto, um ser com este conhecimento passa a se tornar diferente dos outros pelos modos, pelos costumes, porque vai se conhecendo, vai se desencantando, vai entrando numa nova vida. E todos aqueles que o rodeiam notam, puxa, mas como fulano está mudado. Não é, Nair? É isso mesmo. E porque todos pensam diferente, devido ao pensamento. Cada um tem o seu pensamento, a sua maneira de ser, o seu jeito de ser, o seu modo de proceder. Então, por isso é difícil, né, nesse mundo, todos serem iguais. Então, para isso, nós temos que ter um pensamento diferente, raciocinando, pois o raciocínio, né, ele é o teto, pois todos têm que raciocinar para ligar ao nosso mundo de origem, nosso mundo racional, né, onde todos têm que estar ligados para todos se unirem e estar juntos num raciocínio só. Um racional superior, não é? Exatamente. Tá bom, então está aí, ó. E um recadinho aqui, alô, João da Silva Campos. Então, você pode buscar o seu livro lá na Casa Racional durante essa semana. Está lá lhe aguardando, uma vez que não foi possível mandar a você pelo correio. E agora nós vamos, Júlio, nós temos aí o nosso amigo Jair, como é que é o nome dele? Jair Barbosa. Uma revisão do método Braille, né? O Aldo está lá nos dando uma dica lá.
Então, ele está fazendo essa ajuda, mas o Jair Barbosa é um cantor, é um compositor também, né, Júlio? E tem uma música na praça, quer dizer, tem um LP já à venda, com o título de Alô Moçada. Então, Jair, vai lá a sua mensagem musical. Alô moçada, estou chegando agora, e dessa vez juro que é pra ficar. Em outro canto não me acostumei, por isso logo resolvi voltar. Longe daqui senti tanta saudade, eu vi que não iria suportar. Muito contente estou retornando, hoje reconheço aqui é meu lugar. Bendigo a terra que me viu nascer, e os livres campos em que me criei, onde passei minha feliz infância, espero encontrar tudo que aqui deixei. Fui enganado pra cidade grande, pelo que via na televisão. Lá não é nada que se pensa aqui, o que se ouve é pura ilusão. Nem se conversa com quem está do lado, no mesmo banco de uma condução. Pois todo mundo anda amedrontado, fugindo até de uma informação. Bendigo a terra que me viu nascer, e os livres campos em que me criei, onde passei minha feliz infância, espero encontrar tudo que aqui deixei. Então, tá aí, Jair Barbosa, nosso amigo aí, que está fazendo a leitura e a revisão em braille da cultura racional, não é? Então, essa pequena página musical aí, porque ele já tem o disco aí na praça. Paulo, e fica aqui o nosso convite para um bate-papo com o Jair Barbosa, aqui ao vivo no programa, e falar um pouco mais do que ele está sentindo com o estudo de cultura racional. Exatamente, está aí já aberto o convite a você, Jair. Um abraço aqui da equipe para você. E agora, raciocine comigo. Se o ser humano se conhecesse e vivenciasse o amor universal, teria condições de perceber que a história está farta de mostrar que, contra a força, a segunda maior arma é a inteligência, porque a primeira é o amor. O sábio, quando quer se fazer ouvir, procura sempre falar com amor. Quando percebe que não desejam ouvi-lo, porque a maioria se acha sábia, sendo na verdade ignorante, cala-se e fica ouvindo o que já está cansado de saber. Costumamos dizer que o ser humano evolui das trevas para a luz, da ignorância para a sabedoria, do mal para o bem. As aparentes exceções só servem para comprovar a regra geral. Na verdade, são só aparentes, porque há uma programação cósmica que obedece a uma diretriz que é só para a frente e para o alto, mesmo que tudo pareça ir ao contrário, numa época em que tudo parece se deteriorar. Atualmente, o mundo está muito confuso entre quantidade e qualidade, que leva a todos a dar mais valor à quantidade do que à qualidade. Com o crescimento populacional, a economia passou a orientar a produção da maioria dos bens de consumo, duráveis ou não, em série ou em maior quantidade, sob o pretexto de diminuir os preços. Essa produção em série pode prejudicar a qualidade do produto em diversos casos, e prejudicou certamente em outros. Mas o prejuízo real para todos é que a quantidade enorme de produtos colocados à venda nos deu uma ótica social errônea. A sociedade
passou a valorizar mais as pessoas que podem adquirir mais bens de consumo, duráveis ou não. Isso passou a desviar a atenção de todos para a necessidade de adquirirmos esses bens de qualquer forma. Senão, nos sentimos muito infelizes, tristes, chateados. Mede-se o ser humano hoje em dia pela sua capacidade de compra. E capacidade de compra nada mais é que ter dinheiro para comprar. Só isso. Cabeça de bagre cheio de dólares passou a valer muito mais do que um gênio duro. A qualidade das pessoas foi esquecida e isso facilitou o crescimento da corrupção. Quando todos querem e a maioria não pode ter, isso desarmoniza, desequilibra ainda mais a sociedade que pretende ser equilibrada, provocando o crescimento das desigualdades. Com o crescimento da desigualdade, da desarmonia, do desequilíbrio, o apuro social aumenta. Raciocine um pouco sobre si mesmo para crescer de dentro para fora, que é o verdadeiro crescimento do ser humano. Às vezes, é difícil demonstrar a todos que a maioria de nós pensa estar crescendo de dentro para fora, mas, na verdade, nem tem noção exata do que seja isso. Porque esta noção se adquire a partir de experiências inusitadas, pessoais, intransferíveis, o desenvolvimento do raciocínio. Para se ter certeza desta realidade, porque se todos acreditassem no que dizemos, sem passar pela experiência, isso só levaria cada um e a todos a um certo fanatismo, pois é muito difícil de acreditar piamente naquilo que não sentimos. Mas a humanidade atual não conhecia outro caminho. Nos ensinaram desde cedo que deveríamos trilhar o caminho do sucesso material, e a maioria, mesmo suspeitando que existia outro caminho melhor, não tinha forças nem desejo de procurar esse outro caminho, de experimentá-lo, por medo, por receio, por temor. Quando você quiser mudar tudo de verdade, ser um novo ser, uma nova pessoa, uma nova irradiação, uma nova presença no corpo da Mãe Terra, saiba, o caminho é por dentro, do interior para o exterior, numa decorrência mais do que calma e natural. Tá aí, né, Júlio? Então, raciocine comigo desta noite. É muito interessante aqui a mensagem do raciocínio comigo, e a grande verdade é essa: a pessoa tem que escolher o caminho do interior para o exterior, e esse caminho você encontra desenvolvendo o raciocínio, tá? Para um equilíbrio, para que não entre nos mesmos erros de uma população, de uma humanidade que sempre se manteve ligada a forças que o levaram a ter todas essas experiências, como foi dita aqui nessa mensagem do raciocínio comigo. Exato, não é? E, Maílde, nós recebemos aqui da Daniela, né, também lá de São Caetano. Olha, Daniela, nós concordamos com você. Realmente o ser humano, ele não nasceu para ficar aqui, para semente, né, nessa terra aqui. Ele nasceu, como é uma deformação, como nós viemos parar aqui por um processo natural da natureza, deformada, nós temos que essas transformações todas para evoluirmos. Então, a meta final do ser humano é o retorno para junto do Criador, né? Exatamente, é o nosso mundo de origem. E por isso o ser humano tem que se conhecer, saber de onde veio, como veio e para onde vai. Não é mesmo, Júlio? É verdade. Isso é o fundamental desta existência. Saber o porquê existe, saber
o que estamos, realizando, o que estamos fazendo aqui nessa vida da matéria. E temos mais pergunta, Paulo. O Disque Racional não para de tocar. Sim. Aqui é Maria José, o endereço dela é Rua Amaral Gurgel, número 452. Ela diz aqui que sempre está ligada no programa Racional, adora e foi convidada a ir na Casa Racional. E não é estudante. Pois é, Maria José, então o convite está feito e aguardamos lá a sua presença para que você entre lá com o pessoal num diálogo racional bastante útil. Exatamente, esperamos você lá, apareça sim, porque cultura racional é aberta a toda a população, não é contra nada, não é contra ninguém. Aqui todas as horas e todos os momentos são racionais. E, lendo na obra Universo em Desencanto, aqui na página 306, na mensagem As Garças Brancas, diz o seguinte: o que é racional é puro, é limpo e é perfeito em tudo. Portanto, quando as coisas assim são, a tranquilidade deve ser reinante no coração de todo bom correligionário, porque o racional superior, derramando sempre o bálsamo da verdade e das verdades, do bem-estar dos obedientes, pureza, riqueza e grandeza angelical, brilho de honra do pedestal racional, da autêntica base suprema a tudo e a todos, que é a base racional, de onde todos vieram e para onde todos irão. E fiz questão de ler esse pedacinho para lembrar a todos que estamos justamente na fase racional e as garças brancas, Júlia, aparecendo. Que são todos esses estudantes que estão aí pelo Brasil, pelo mundo afora, levando este conhecimento do racional superior. E, como foi dito, novas caravanas estão se iniciando. Isto é a prova da racionalização dos povos. É o que realmente todos estão precisando. E vamos chegando ao final do seu programa racional de hoje. Estiveram com vocês na locução o Paulo, a Nailde, o Júlio, o João Carlos e Arquimedes. Na técnica, o Maurício. Na supervisão técnica, também o Arquimedes e o Aldo. Lá no Disque Racional, atendeu o Nené. Então, na próxima semana, estaremos de volta. Até domingo que vem, às 21h15, com mais um Boa Noite, Brasil Racional. Paz universal.